Hello, seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. É um prazer ter você aqui. Hoje é o nosso episódio número 23. Temos convidados muito especiais. Desde o início, né, a gente está trazendo conteúdo de qualidade para você. Pessoas que inspiram você a ter um novo negócio ou pessoas que vão te inspirar a melhorar o teu negócio e conteúdo técnico também para que você se especialize. E o mais importante, mais legal é que tudo de graça. Mas para que a gente continue trazendo esse conteúdo precioso aqui para você, é muito importante que você entre nesse link aqui, se inscreva no nosso canal, curte o nosso conteúdo e compartilha com as pessoas que você acha que vai ter um conteúdo legal para agregar na vida dela. E além dos podcasts que a gente posta aqui no canal, a gente também tem conteúdo técnico. Para você que é empresário, né? Você tem aquela dúvida, vai conversar com o contador, não sabe nem do que está falando. Então aqui a gente tem uma linguagem bem fácil para você que é empresário saber do que o teu contador está falando, se especializar e entender mais sobre termos técnicos, né? Com linguagem fácil. Isso é muito bom. E hoje eu tô com uma vozinha meio assim, né? Vocês estão percebendo? Já vou pedir desculpa, eu tô um pouquinho gripada, mas eu não estou desanimada, hein? Eu tô animada. Então, esqueçam a minha voz, foquem no que a gente vai falar, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial e a gente tem um assunto muito especial, que pra mim é um assunto que me toca. A gente ficou ali conversando nos bastidores e eu já fui ficando assim tocada. Imagina como não vai ser essa entrevista aqui. Hoje nós temos a Carolina Alves. A Carol, ela é Head de Novos Negócios no Banco Linker, que é um banco digital. Ela é formada pela USP com a... Agora eu me perdi aqui. Relações Públicas. Isso, ela é formada em Relações Públicas pela USP, né? Mas trabalha hoje lá como Head de Novos Negócios na Linker. Desculpa. Mas seja bem-vinda, Carolina. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo acolhimento, obrigada pessoal que está escutando a gente. Acho que é um privilégio falar com você. Acho que a gente já fez algumas lives, a gente já conversou muito. É um prazer também falar de empreendedorismo com você, porque é uma mulher empreendedora, então, para mim está sendo uma honra. Obrigada pelo espaço. Muito legal, né? Muito. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? A Sim. gente está gravando no dia 9, e assim, é um assunto bem propício, né? Pelo Dia da Mulher, né? Sim. Até pela situação atual do nosso país, que a gente vê que tem uma evolução muito grande de novas empreendedoras. Então, a gente vai falar sobre esse assunto bem gostoso. Eu acredito que mulheres, né, a maioria delas, quando entram no empreendedorismo, tem desafios muito grandes, né? Desafios com a família, desafios com o preconceito, desafio com as diferenças, né? E a gente vai tratar desse assunto hoje, que é bem legal as mulheres estarem a par do que tem aí pelo mundo. Mas a gente estava falando sobre a questão dos dados, né? Que a gente tem dados estatísticos sobre o empreendedorismo feminino, que é um pouco assustador, né? A gente teve um crescimento muito grande, porém a gente ainda tem alguns tabus, alguns obstáculos que impressionam. Sim. O que você tem para trazer para a gente, assim, Carol, sobre esses dados do empreendedorismo feminino no Brasil? Esse é um assunto que a gente estuda bastante, primeiro porque impacta, né? Eu só tô aqui hoje porque um dia alguém resistiu, um dia alguém pôde me dar o privilégio de poder estar aqui. Porque se a gente for pensar na história das mulheres que estão com a gente, poucas tiveram a oportunidade de poder empreender se não fosse por necessidade, né? Acho que tem alguns pontos relevantes do empreendedorismo feminino. Primeiro que o empreendedorismo feminino hoje é muito vinculado à necessidade de empreender. Então, você começa a empreender, a maioria das mulheres começam a empreender por necessidade, por agregar ali na construção da família, na economia. Necessidade financeira, você fala. Pura, né? E e simples, né? Quase no desespero a gente começa a empreender. E muito dessas mulheres começam a empreender dentro da informalidade, né? E em segmentos que normalmente são segmentos extremamente competitivos. Beleza, né? Todo aquele lugar onde tem uma alta competitividade, dificilmente você consegue ter ali uma alavanca de fato e conseguir gerar um negócio. Tá sempre correndo atrás do rabo. E aí, se a gente for olhar a estatística, mais ou menos no começo dos negócios, né? Aqueles negócios que estão iniciando ali a jornada deles, você tem equivalente, assim, 50% homem, 50% mulher. Não é basicamente isso, mas é muito, muito, muito bem próximo. Interessante esse dado, né? No começo, né? Porque se você for olhar empresas e negócios maduros, só 13% de negócios maduros são femininos. São liderados por mulheres. O que você considera um negócio maduro? Negócio maduro, essa pesquisa é do GEM,
O negócio maduro, eles consideram empresas que já pagaram prolabore, empresas que já pagam funcionários por mais de 3 meses. Isso é um Então, negócio maduro. já tenho um negócio maduro. Já tem um negócio maduro. Você já Feliz, começa né? a fazer... parte desses 13%. Exatamente. E pensa só 13%, né? É pouco, né? E aí, a hora que você vai cavucar esse número, você fala, tá, mas por quê? E aí vem o gap estrutural. Aí vem o problema da nossa sociedade. Porque essas mulheres, elas acabam morrendo. Primeiro, por estar em segmentos que têm essa autocompetitividade que eu falei pra você. Segundo, porque elas têm uma carga de trabalho domiciliar, né? Daquela carga de cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, alta. Então, o que elas abandonam é a parte do empreendedorismo. E o terceiro ponto que eles trazem é, uma vez que você tem uma estabilidade financeira na família, essa mulher desiste de empreender. E por que ela desiste de empreender? Porque você fala, Por que tem que ser a mulher, né? Por que tem que ser a mulher? Porque a gente não se reconhece nesse lugar, né? Quais são as mulheres que, fora do seu ciclo hoje de negócios, quais são as mulheres que você tem como referência antes de você que foram mulheres empreendedoras? Nenhuma. Nem eu. Eu só tenho, dentro da minha família, mulheres que abandonaram tudo para se tornarem mães e mulheres, esposas. Isso é o mais comum, né? Da gente... É o que mais acontece. Então, é muito fácil a gente olhar e falar, é a mulher que vai abdicar. Quando a mulher engravida, a dificuldade que ela é de estabelecer no mercado de trabalho, de cuidar, né, dessas duas funções. Então, tudo isso gera uma carga subjetiva dentro da mulher. O que a gente precisa discutir quando a gente fala de empreendedorismo feminino, na minha opinião, é sobre a subjetividade do nosso modelo, da nossa estrutura social. Né? Os impactos que a gente vê hoje, quando a gente fala da luta da mulher, do feminismo em si, não é só numa camada superficial de a mulher tem que ter espaço. O que é esse espaço? Existe um espaço mental também. Existe o espaço, por exemplo, da carga emocional da mulher dentro de uma família. Normal, sim. Né? Não tem violência doméstica. Imagina uma família em tese estruturada, vamos dizer assim, tá? Existe uma carga emocional da mulher, inclusive nessa família. Vou dar um exemplo. Quem pensa em dar comida para as crianças? Quem pensa em levar o lixo para fora? Quem pensa em fazer o jantar? Quem pensa em arrumar a cama? Quem pensa em dar banho nos filhos? Tudo isso é uma carga emocional. E quando a gente fala de empreender, quando a gente fala... Não é só um processo, uma operação que você está executando. Também tem uma carga emocional. Então, a mulher, às vezes, fica exausta e ninguém está entendendo por quê. Isso também tem que ser discutido, e percebe? entre as duas coisas, né? A empresa e a casa, né? A mulher sempre vai escolher a casa, né? Sempre. Porque, inclusive, dado as nossas referências, esse é o lugar onde a gente tem mais valor. Sim, só que tem um fato, Carol, que eu até já comentei nas minhas redes sociais, é que o empreendedorismo, ele tem uma falsa sensação de um trabalho ingrato no começo. Porque você tem essa carga muito pesada, né? Então, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da empresa. Então, te dá essa sensação. Que ingratidão, né? Mas é muito difícil, o dinheiro não vem, porque o começo é difícil. Mas, conforme o tempo vai passando, você se dedica de uma forma que você consegue ter uma rentabilidade boa, você consegue terceirizar. Aí, quando a gente fala em terceirizar os trabalhos domésticos, terceirizar os trabalhos com os filhos, né? A gente ainda tem um tabu muito grande. Nossa, mas vai deixar os seus filhos com outra pessoa, né? Vai pagar por isso. Mas Carolzinha, Débora, eu acredito muito que os filhos vão ser muito mais felizes se tiverem mulheres bem realizadas. Total. Né? Tem uma amiga minha, a Ingrid, fundadora do banco, inclusive, ela fala, mamãe feliz, filhinho feliz. Se a mamãe tá feliz, o filhinho tá feliz. Né? É muito... A gente tem que começar... Isso não é egoísmo, Débora. E as mulheres têm que começar a entender sobre isso. Não é egoísmo você querer ter uma carreira. Não é. Não é egoísmo você querer ter uma profissão. Não é egoísmo você querer ter multitarefas e não só um foco. Hoje, se a gente for começar a olhar para a nossa sociedade, você vai começar a perceber mulheres maduras extremamente infelizes. Extremamente infelizes. Tristes. Porque elas focaram a vida inteira delas
dentro da família e hoje essa relação ela tá muito balançada. Então ela parece que falta alguma coisa, sabe? Falta uma razão. Os filhos foram embora. Um propósito, né? Aquela síndrome do ninho vazio. Uhum. As mulheres sofrem muito disso. A sociedade muda de tal ponto que hoje a ganho financeiro depende muito de todas as pessoas que estão nesse ciclo familiar. O empreendedorismo feminino, especificamente para mim, Débora, ele não vem como um quebra-galho. A gente tem que desmistificar isso. E não é, deixa eu fazer uma coisinha aqui na sobra do meu tempo. Não! A mulher tem muito conhecimento, muita informação. Potencial, né? Potencial para construir grandes negócios. Mulher tem que gostar de dinheiro, Débora. A gente tem que desmistificar a ideia de que dinheiro é ruim, é sujo, que não vale a pena. Ai, não pega no dinheiro que é sujo. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Muito, né? Várias vezes. Fica na cabeça, né? Lava a mão que o dinheiro é sujo. Tem que desmistificar, dinheiro é bom. Dinheiro traz liberdade de escolha, Débora. Verdade. E o que a gente mais tem de problema na nossa estrutura social hoje é a falta de liberdade de escolha das mulheres. Até a década de 60, para você ter noção, mulher não podia ter conta bancária. Juro. Isso é um dado que me assusta muito, né? É recente, né? As nossas mães, da época da minha mãe. Não podia ter conta bancária sem autorização de um marido ou com o marido. Como se fosse um menor de idade. Exato. Tinha que ter autorização para trabalhar fora de casa. Até 1962, Débora. É ontem. Pouco tempo. É ontem. Não dá pra gente achar que porque tem hoje algumas referências femininas em cargos de liderança, de poder, conduzindo grandes empresas, que a gente acha que a estrutura da família toda, ou a estrutura social brasileira, tá ok. Precisa ser discutido. Precisa ser desmitificado. Isso que a gente está fazendo é um ato revolucionário. Sim. Percebe? E, Carol, eu acredito que uma boa parte também disso está dentro das próprias mulheres, né? Não adianta a gente querer julgar a sociedade como quem dita essas regras, como quem criou esse padrão, não. A gente veio de uma geração, óbvio, né? De uma geração que tinha uma cultura e a gente pegou essa carga. Mas o fato da gente ter pego essa carga não quer dizer que a gente tem que continuar com ela. Né? Se eu tive um pai que foi alcoólatra, isso não quer dizer que eu tenho que ser alcoólatra também. Exato. Então, se a gente teve uma geração de mulheres que eram submissas, né, submissão é um nome, é uma palavra que tem muitas discussões sobre isso, né? Mas, assim, se teve mulheres no nosso passado que não se envolveram no empreendedorismo de forma atuante, né, como a gente está discutindo aqui hoje, isso não quer dizer que eu também, né, tenho que fazer o mesmo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né, para a gente levar mais para o lado da estatística, que é uma coisa que eu queria saber mesmo. Uhum. Quais são as razões que levam uma mulher a empreender? Você que está envolvida, né, com essa parte de... Você dá palestra, né? A gente não comentou no começo, você dá palestra para mulheres empreendedoras. Quais são as razões que você vê, né, dessas palestras, dessas mulheres que você encontra? Quais são as razões que determinam que elas abram um negócio? Infelizmente, a maioria das mulheres empreendem por necessidade. Né? Então, você tem, normalmente... Financeira. Necessidade financeira. Então, existia ali algum homem que trazia um X de renda, e aí esse homem perde o emprego, ou precisa mudar, né? E tem uma renda menor, e aí essa mulher começa a empreender por essas questões, por essa razão, pura e simples, tá? E aí, de novo... Por que isso acontece? Por que a gente tem a maioria das mulheres empreendendo por essa razão? Porque a gente não se reconhece como geradora de negócios. Meu papel no Linker, minha missão de vida, na verdade, Débora, é justamente trazer esse lugar, esse foco de não é só para empreender quando tem necessidade. Não é só para empreender quando há... Tem muita mulher no mercado de trabalho, Débora, trabalhando em grandes empresas que têm ideias geniais e não fazem por medo. Não fazem porque não estão ali... Acham que vão empreender sozinhas. Acham que vão ficar ali deslocadas. Não tem referência que elas conseguem se conectar, se gerenciar. Então, assim, majoritariamente essa é o lugar, né, a necessidade
de criar ali Financeiro, algum né? recurso financeiro adicional. Casos também, assim, você encontra de casos de mulheres que sofrem, né, com relacionamentos abusivos e que acabam procurando a sua independência financeira para que consigam sair Muito, desse muito. ambiente. Exato. Tem mulheres também que rompem nessa estrutura familiar, vamos dizer, sólida, entre mil aspas, né? Porque não tem nada de sólido quando você está Isso. num lugar de violência doméstica, né? Mas dentro dessa estrutura, muitas vezes elas rompem e se sentem sozinhas, não puderam estudar, não, né, se dedicaram à família integralmente ali, aí a hora de buscar se colocar no mercado de trabalho, entendem, tem uma dificuldade, e aí normalmente essas mulheres começam na informalidade, né? E aí também a gente olha, isso aconteceu muito, né, na pandemia. Eu vi um estudo que as mulheres que teve um boom de crescimento de mulheres empreendedoras nesse período. Duas razões aconteceram. Uma era de fato a necessidade financeira, então muita gente perdeu o emprego, muita gente precisou se reinventar, mas a segunda era por violência doméstica. Caramba. Violência doméstica, porque todo mundo ficou preso dentro de casa, estressado. Uma coisa que muito provavelmente aquilo já acontecia se aflorou. Sim. E essas mulheres tiveram que sair e buscar outros recursos, né? Então, olha a complexidade disso. E essa informalidade, eu atribuo muito à falta de educação financeira, à falta de entender uma gestão financeira de um negócio. Porque a informalidade é ruim. Começar de uma maneira muito informal é ruim, você sabe muito bem. Sim, né? Eu acho que o pior fator da informalidade é a falta de escala, né? Porque se você não faz uma coisa, no máximo tecnológico, né? De forma que você tenha registro das coisas que você faz, que você tenha processos mais rápidos, processos mais desenhados do que você faz, você não consegue ganhar escala no seu negócio. Exato. Né? Então, assim, falando de uma forma mais simples, né? Para que todas as mulheres, não só as que estão no meio dos negócios, entendam do que eu estou falando. Mas se você não colocar o teu negócio num sistema em si, num banco, né, uma conta bancária, num sistema, você vai ter mais tempo dedicado a um cliente e você vai ter menos cliente. Exatamente. Então, se você tem mais processos tecnológicos, né? Se você consegue colocar o teu negócio de forma que ele esteja todo dentro de um sistema, você tem um banco, né, como o Linker, né, um banco parceiro, um banco digital que traz informações que deixam o teu negócio mais bem desenhado, com soluções mais rápidas, você consegue captar mais clientes. Então, você escala, ou seja, você cresce o seu negócio quando Exato. você tira ele da informalidade. Exato. Eu falo muito disso nas mentorias que a gente faz, que você não empreende sozinho se você quiser. Tem muito parceiro legal que você consegue ter do seu lado e muito parceiro de tecnologia. Né? As mulheres precisam lembrar que, assim, nós somos excelentes na questão de relação humana, a gente tem muito desse lugar do sensitivo, a gente estava até conversando sobre isso, essa troca é maravilhosa. Mas fato é que tem muitas empresas na área de tecnologia que podem ajudar, né? Que podem contribuir. Eu vou dar um exemplo para você. O Linker, ele é um banco digital, mas ele não é só um banco digital. Porque a gente, lá no gênese da concepção do Linker, a gente percebeu que para a gente ter realmente abertura de conta PJ, a gente tem que desmistificar muitas coisas dentro do empreendedorismo brasileiro, de forma geral. Né? Porque aí não tem homem, não tem mulher, né? É todo mundo. É todo mundo. Porque assim, sabemos que a nossa população brasileira carece de educação financeira, né? Então, de forma geral, isso já é complexo. E aí, quando a gente foi constituir os produtos, a gente focou, por exemplo, em produtos que ajudem nessa parte de gestão financeira, porque você não precisa entender os conceitos de um fluxo de caixa, de um DRE, não. Mas você saber o quanto você pagou, o quanto você vendeu, o quanto você tem a pagar e o quanto você precisa, o quanto você vai ganhar daqui a um X tempo, você já começa a educar o empreendedor. E dentro dessa vertente, dentro desse produto, falando sobre as mulheres, o Linker ajuda nisso, a dar visibilidade, a trazer, abrir uma conta PJ rápida para ela, que ela já tenha em mãos, ela consiga diferenciar a conta PF da conta PJ, né? Separar a vida, porque uma coisa que, lembra que a gente falou, né? Muito vem da informalidade,
o segmento que elas trabalham muitas vezes tem a ver com beleza, são segmentos competitivos, né? etc. Mas tem um ponto também importante que é, normalmente a gente faz negócios a economia do cuidado. A gente está muito envolto da economia do cuidado. E quando a gente está nesse lugar, misturar a vida pessoal da profissional é um estralo, né? Sim. É muito rápido. A gente se entende como empreendedora, mas também é a mãe, mas também é... É muito difícil na cabeça do ser humano olhar um dinheiro, né, de uma empresa e falar esse dinheiro não é meu. Não é meu. difícil, Exato. mas o empreendedor, né, a mulher empreendedora e os homens também precisam entender que quando você trata de um negócio, aquele dinheiro não é seu. Exato. Né? Ele faz parte do teu negócio. Se você pega o dinheiro da tua empresa e usa para benefício próprio, né, sem ter um planejamento, sem ter um valor fixo ali, você acaba sugando da tua empresa e você não consegue crescer. E tá aí um dos motivos de falência de muitas empresas. Sim. Especialmente as pequenininhas muito. que começaram ali, né? Já aproveitando, né, que a gente está falando desse assunto, essa questão da separação, né, de pessoa física e pessoa jurídica, o quão isso é importante, né, de você ter a separação. Porque senão você não consegue ter controle dos seus números. Exato. Se você põe tudo lá na conta PJ, paga as suas contas, né, de pessoa física, né, suas contas pessoais dentro da PJ, você não consegue saber quanto seu negócio está lucrando. Então, uma dica que a gente vai aproveitar para dar aqui, né, se você tem uma empresa e você só opera na sua conta pessoa física, já tá errado, né? Tá muito errado. Tá muito errado. Abre uma conta pessoa jurídica. Agora, se você tem uma pessoa jurídica e você paga suas contas pessoais na pessoa jurídica, você tá mais errado ainda. Tenha uma conta pessoa física, tenha uma conta pessoa jurídica. Determine um valor para você que é sócio. Eu quero retirar X valor, 10 mil reais, que seja. Esse vai ser meu valor. Então, todo mês você retira esse valor, passa para tua conta e lá você paga as suas contas. E uma coisa legal que pouca gente sabe, né? Muitos clientes meus vêm atrás de mim preocupados. Eu operei com tantos mil na conta, vai ter imposto de renda? Eu fiz não sei o que, vai ter imposto. Gente, distribuição de lucro não tem imposto. Não tem imposto de renda. Então, se você faz um negócio certinho, se você tem uma empresa que você separa as suas contas, você deixa de pagar imposto. Exato. Se você estiver na pessoa física, você precisar fazer um financiamento. Aí o banco vai te pedir, eu quero uma declaração de imposto de renda. Aí você vai pegar todo aquele valor, vai lançar lá no imposto de renda. Como pessoa física, você pode pagar até 27% de imposto de renda, que é um absurdo. Exato. Mas se que você na tem outra... uma pessoa jurídica, você vai, às vezes, pagar 4%, se você for comércio, 6% se você for serviço, vai ter a sua retirada de lucro, vai declarar no imposto de renda para ter uma comprovação de renda para fazer teu financiamento e tal, e não vai pagar imposto nenhum. Então, assim, tem que trabalhar com inteligência. E também você protege o seu patrimônio. Exato! Que muitas mulheres não sabem disso. Você tem uma proteção patrimonial quando você separa essas contas. E outra, se você precisa de um crédito, se você precisa de alguma coisa, né, que seja ali voltada ao financiamento, é muito melhor. O banco te olha com outros olhos. Mostra um profissionalismo, mostra que você está olhando a empresa como empresa. As taxas são melhores também de financiamento sem dúvida. Na pessoa jurídica. Sem dúvida. E assim, esse a gente fez um levantamento sobre as principais dores do empreendedorismo feminino, né? Esse era né? Separar a vida pessoal da profissional. E isso vem... E aí, deságua em várias questões, né? Inclusive, psicológicas mesmo, né? De você separar o seu papel de mãe, seu papel de filho. Mas tem outros pontos também. Um que foi levantado que eu achei curioso, que eu queria falar para você, é a dificuldade da precificação de um produto. Porque tem N razões, tá? E aí, vou dar os meus 2 centavos aqui. Para mim, tem N razões. Tem um que é muito prático. Quando você começa a misturar conta PF e conta PJ, você não sabe seus custos, você não sabe suas despesas. Seus custos fixos ali, as suas despesas que são variáveis, que não tem, né, tanta interferência do produto em si, enfim. Então, aí já melou. Porque qual que é a formulinha, né? Custo mais despesa, mais ali o seu, né, o valor que você quer adicionar de ganho. Então, que normalmente você vai fazer benchmark. O que acontece? A mulherada vai o mercado fala, bom, meu preço, lá, eu tenho um salão de beleza e meu corte é R$80. Tá. Quanto que tá pagando lá? 130. Você tem. Então vai uma média aí, 80 mesmo e vambora. Não é assim, vai pela média da região. Vai pela média da região, você tem que saber quanto que você gasta,
Quais são os seus custos Mesmo e tal. porque cada empresa tem a sua individualidade, né? Exato. Por exemplo, eu tenho uma cabeleireira conhecida que eu até tô querendo trazer aqui no podcast, que é uma pessoa excelente, que é a Cláudia, visagista. Ela tem um salão de beleza, só que é na periferia. Só que o valor dela é muito diferenciado, assim, é bem maior do que os de periferia. Mas ela tem um salão muito bem decorado, ela tem um tratamento diferenciado. Ela investiu, né? A gente deita numa cama assim, pra lavar o cabelo, a gente não senta numa cadeira de cabeleireiro. É como se fosse um divã. Ai, que legal. Então, assim, são diferenciais que fazem parte do custo. Exato. Então, a pessoa tem que ter, né? O empreendedor, ele tem que ter essa visão. Eu quero meu salão super bonito, cheio de coisas legais, mas quero usar o preço do Joãozinho ali da esquina que não tem nada disso. E essa falta de visibilidade faz a gente tomar essas decisões pela emoção, né? Aí você bota lá qualquer coisa porque você viu em algum lugar. Então, a conta PJ, ela também ajuda nisso. Especialmente no Linker, a gente tem a conta categorizada. Então, todos os seus custos são categorizados. Então, você sabe... E é automático, você não precisa nem pensar sobre isso, tá? A gente bota lá. Então, a gente olha... né, você comprou numa farmácia, supondo. Então, a gente vai olhar que é farmácia, vai pôr lá para você, vai descrever bonitinho. Então, você vai conseguir olhar. E qual que é o ponto disso, né, Dé? As mulheres, elas têm que perder o medo dos números. O número tá para ajudar, o número não tá para dar... Para dificultar, para gerar ansiedade. Não, porque uma vez que você tem previsibilidade, o número, ele é o seu melhor amigo do empreendedorismo. Sim. O melhor amigo. E você sabe que você ter uma previsibilidade te diminui a ansiedade. Exato. Eu, por exemplo, às vezes, se eu estiver muito ansiosa, né, com relação ao trabalho, tenho muitas obrigações aqui, eu paro o meu trabalho, faço uma lista de tarefas, né, do que eu tenho que fazer para eu poder continuar o meu trabalho mais calma. Quando se relaciona ao dinheiro, né, as contas, você pegar e planilhar, por exemplo, você pode usar um sistema, né, eu uso o sistema, e você planilhar e você ter descrito já quanto que você tem que pagar a curto prazo, longo prazo, e quanto você tem para receber, isso te dá mais tranquilidade para ver se você pode investir em alguma coisa. Então, os números, eles são parceiros, né? Exato. Olhar as suas despesas, olhar esse tal desse fluxo de caixa. No Link, por exemplo, você tem um fluxo de caixa lá certinho, você não precisa nem planilhar, não precisa... Vai lá, começa a usar a conta PJ para coisas da empresa, que você vai ter tudo descritinho. Você vai saber o quanto que você vai receber e o quanto você tem para pagar. Você começa a ter controle. E a gente, sabendo, né? A gente precisa ter controle das coisas. A mulherada precisa ter, né? Entender, segurar, falar, cara, isso aqui é meu. Porque quanto mais controle você tem sobre os números, mais previsibilidade você vai ter, mais segurança você vai ter e menos decisões emocionais você toma. E esse é um lugar muito importante, né? Ser emotiva, ser intuitiva, ser mulher é maravilhoso para o empreendedorismo feminino. Ser mulher é maravilhoso, te dá uma capacidade de você fazer N coisas ao mesmo tempo, de você ter uma visão holística das coisas maravilhosa. Só que você tem que usar o número a seu favor. Não adianta ser só emoção. Precisa desse lado racional. Precisa se apoiar nos nossos números, precisa entender, precisa avaliar, precisa planejar e não pode ter medo disso. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de empreendedora. E a gente tem que desmistificar esse lugar. Ah, não, meu marido é que faz. Não, você tem que fazer. Você tem que olhar para o seu negócio, sabe? Quais que são os benefícios que você julga para uma mulher ser empreendedora e ter a sua independência feminina com relação à família? A gente falou aqui sobre ter a felicidade, né? De você ter um propósito e felicidade. Acho que a palavra que me vem na cabeça, Dé, é liberdade. É liberdade. É você conseguir, junto com o empreendedorismo, dar uma boa condição para os seus filhos. Olha você, sabe? Olha o que você construiu com a sua família sendo uma empreendedora. Olha o recurso que você está dando para os seus filhos, sabe? Conhecer a Melissa aqui, uma gracinha. Isso não tem preço. E você não depender das pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a gente depende, a gente toma decisões que muito, muito provavelmente lá no futuro a gente vai se arrepender. Porque não foram tomadas por nós. Então, essa liberdade que o dinheiro traz, sabe? Essa liberdade que essa empreendedora tem quando ela tem o negócio dela, para mim isso é único, sabe? Isso é um privilégio,
é muito importante. A gente precisa ocupar esse lugar que sempre foi nosso. Sim. Sempre foi nosso, né? Não existe E por tradição, né, a mulher vem com aquela carga pesada. Se eu tiver independência financeira, eu não vou conseguir ter um relacionamento, né, com os meus filhos, com a minha família. Mas é o contrário. Pelo contrário. Né? Você consegue atuar junto com o teu marido, você consegue dar melhor condição para os seus filhos. Tem uma relação também, Dé, que eu, assim, converso muito com as minhas amigas, converso muito com... Tem um mito que fala assim, mulher bem-sucedida afasta homem. Afasta homem ruim, tá? Sim. Porque homem bom... Homem inseguro, né? Exato, porque homem bom gosta. Homem bom, homem que quer estar com a gente, homem que valoriza, homens que são, sabe, de caráter. Sim. Essas pessoas querem profissionais do lado dele, querem uma... Hoje, a sociedade não comporta mais ter esse desequilíbrio. Todo mundo precisa cumprir as duas tarefas. E cabe... Você falou um ponto lá atrás que a carga desse machismo dentro das famílias também está dentro da mulher. Também a mulher é protagonista disso. Fato. Então, se você tem um equilíbrio, né? Ambos trabalham, ambos têm os seus negócios, ambos fazem as coisas, também na parte de educação, no sentido de não vai fazer tudo para o seu filho, sabe? Deixa ele fazer. Ensina ele a fazer. Não faça tudo para o seu marido. Deixa ele fazer. A gente também tem que começar a se posicionar. É responsabilidade nossa nesse sentido. Não dá pra gente replicar comportamentos só porque a gente achou que um dia isso era o correto. A gente precisa ser crítica também. Né? Uma vez que você tá com sobrecarga, uma vez que você tá... pensa, repensa, discute isso em casa, traz pra jogo, traz as pessoas que estão ao seu redor, né? Conversa com outras mulheres. Eu fiz esses dias até um Reels falando sobre isso. Falei, me incomoda muito quando eu vou num restaurante, os homens falam de negócios e as mulheres falam de tudo, dos outros, de tudo, menos de negócios. Mulheres com carreira, porque não tem referência. Porque a gente nunca foi posta em lugares para discutir isso. Só em bolhas que a gente começa a fazer isso, né? Em bolhas que a gente vai se enfiando, que a gente vai se conhecendo e a gente vai trocando sobre isso. Mas a maioria das nossas relações, não. Então a gente não tem referência, a gente precisa ocupar esse espaço. Isso vai gerando também autoconfiança, vai gerando segurança. A gente é muito potente para fazer isso, sabe? E sabe uma coisa que assim eu percebi, eu como empresária assim, pouco tempo, mas já fez grande diferença para mim, é a questão do propósito, né? O propósito no empreendedorismo, né? Você tem aquele objetivo e aí você vai crescendo. Isso vai te dando uma sensação tão gostosa, Carol. Tão gostosa, porque quando você é funcionário, você tem um teto. Você tem um teto de salário, você tem um teto de envolvimento nos negócios, você tem um teto de envolvimento de decisões da empresa. Se você é empresária, não. Você não tem limites. Né? Eu estava até comentando aqui com o pessoal que a gente teve algumas estratégias aqui de captação de clientes e a gente foi muito bem sucedida com essa estratégia. Só que agora eu quero crescer, a estratégia vai mudar. E aí a gente vai sem limites. Lá na frente cresceu, a estratégia vai mudar de novo. E aí e assim. E é um negócio, é uma adrenalina, assim, a cada acontecimento. E é seu, né? Ninguém tira isso de você, né? Então, ninguém vai tirar. Isso me dá também o poder, porque para mim o poder é muito importante na vida das pessoas. O poder de decidir, né, o que eu quero para minha vida, né? Sem precisar depender das pessoas para não, eu dependo da pessoa, então a decisão que eu tenho que tomar tem que ser referente a essa pessoa. Não. Exato. As decisões são minhas, né? E vem a liberdade. Ó, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu estive no Pará agora, essa semana, e a gente vai falar de empreendedorismo feminino lá, com um parceiro fantástico, o Fabrício de Paula. Ele faz um projeto da Amazônia Lab, olhando para o ecossistema da Amazônia e olhando para a comunidade ribeirinha, olhando para as mulheres empreendedoras e vendo onde a gente consegue se apossar daquilo que é nosso. A Amazônia é nossa. Né? E a gente esquece disso. Então vem holandês, norueguês, vem todo mundo aqui vendo baita potencial e a gente mesmo consegue empreender em cima disso. Então ele faz um trabalho fantástico lá. E quando a gente conheceu algumas mulheres, uma história assim, uma mulher que teve essa história nos contou, mas a gente sabe que tem várias lá. Uma mulher ribeirinha, fantástica,
ela tem um projeto de extração do cacau e chocolates, faz todo ali o processo, até se transformar em chocolates lindíssimos e maravilhosos. E ela falou que para ela começar, para ela fazer esse negócio, ela não tinha nenhuma conta, né? Não recebia por ela. Quem recebia era o marido. E ela fazia um baita volume, ou seja, ela ganhava muito dinheiro, mas quem recebia era o marido. Então ela não tinha nem ideia do quanto ela estava recebendo. Nada. E aí ela foi se entendendo como empreendedora, porque é um entendimento, é mental o processo, de dentro para fora. Ela foi se entendendo como uma empreendedora, ela foi entendendo esse movimento, e a partir daí ela conversou com os advogados, está no processo de abertura do CNPJ, e agora vai abrir a conta. Percebe quando eu falo de liberdade, qual é a liberdade que eu tô falando? E aí vem um ponto importante. Essa mulher sofria violência doméstica. Então, não é uma realidade só do Pará, de uma mulher, é uma realidade de uma comunidade. Então, se apossar desse lugar de empreendedora, percebe? Ela mudou a cabeça eu só faço chocolate para um lugar de empreendedora. Mudar essa chavinha deu liberdade para ela sair de um relacionamento abusivo. E isso é aqui perto também acontece. É do nosso lado. É a nossa família, Débora. Sim. A gente precisa estimular as nossas mulheres maduras a querer empreender, a querer fazer negócio. Tem até uma economia Silver alguma coisa, que faz justamente isso. Olha para essa camada. Tem muita mulher hoje abandonada, inviabilizada dentro desse universo de mulheres maduras, porque abandonaram tudo e hoje não sabem o que fazer. Só que só tem 50 anos de idade. Tem uma coisa que assim me incomoda, sabe, Carol? Porque relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, né, de marido e mulher, quando a gente fala de relacionamento que tem uma outra pessoa envolvida, nada é certo. Né? É lógico que eu acho o casamento uma instituição maravilhosa, sagrada, santa, linda. Mas quando a gente fala de relacionamento, a gente tem outra pessoa envolvida. Então, nada é certo. Sim. Então, você se dedicar à sua família, eu acho lindo. Não sou contra. Mas me preocupa, sabe? Quando eu vejo mulheres totalmente dedicadas à família, sem ter nenhum tipo de formação ou renda, sabe? Sem se envolver em alguma coisa que traga algum tipo de liberdade financeira para ela. Porque e se o outro for embora? Que é o que acontece. Do que você vai viver? Do que acontece muito. Entendeu? Não é que a gente vai pensar já no caos, mas eu acho que quem se prepara, né, quem tá preparado, consegue conviver melhor com a crise. Exato. Né? Então, assim, eu não tô falando de você enfrentar marido ou se separar, nada disso. Mas de você ter uma independência financeira, pelo menos mínima, para que você tenha um preparo para caso uma coisa dessa acontecer. Hoje mesmo eu estava vendo um post de uma amiga minha que o marido dela é super bem sucedido, assim, de carros de luxo, casas de luxo e tal. E hoje ela estava fazendo um post que ela fez cookies, né, e estava vendendo, divulgando. Poxa, eu achei aquilo tão bonito. Ela não precisa daquilo, mas ela quer se sentir útil. Exato. Né? Vender um negócio. Então, eu acho que isso é muito importante. Além da independência financeira, você se sentir útil, você se sentir feliz com alguma coisa. Preenchida. Preenchida. Porque a hora que os filhos forem embora, Débora, o que sobra? A gente não pensa no futuro, né? E não só os filhos. Eu acho que, assim, eu também sou super a favor da família. Eu acho que é um conceito poderoso, né? Eu acho que todo mundo... A gente é construído de relações, né? Então, a família é um lugar... É uma entidade muito poderosa. E a mulher, ela é muito dominante nesse lugar, né? A gente se posiciona muito bem. Mas é como se você... Eu penso muito, assim, numa cadeira, sabe? Se você tira uma parte, ela tomba, ela fica torta, incômoda. Não é legal. Você precisa ter pilares de sustentação da sua vida. E a parte financeira, a parte da carreira, ela é fundamental. Ela é fundamental para você ter uma plenitude, sabe? Plenitude é a palavra. Propósitos. Mamãe feliz, filhinho feliz. Mas
esposa feliz, marido feliz também. Porque às vezes a gente tem um lugar de extrema solidão. A gente um pouco fala, né, da solidão da mulher. A gente é muito solitária, muitas vezes, nas percepções, nas nossas preocupações. Essa solidão, ela pode sim ser preenchida com um propósito. E o propósito, ele pode vir do empreendedorismo. E aí você fala, né, talvez algumas mulheres estão pensando, eu empreendo em quê? Eu sei lá, você que sabe. Alguma coisa você sabe fazer de bom, né? Tem contextos. Toda mulher está envolvida em N contextos. Se você gosta mais da parte estética, vá. Se você gosta é consultora de algum lugar, vá. Se você tem ali dificuldades da sua comunidade, vá, analise, seja crítica. A gente é maravilhosa em achar criticidade nas coisas, em entender, em ver os nuances, em perceber o outro. Tem muita oportunidade de negócio. O Brasil é um lugar extremamente plural, com muita mazela, com muitos problemas para serem resolvidos. Então é um ecossistema perfeito para empreender. Sim. Perfeito, sabe? E empreender, ele tem mais a ver com a dor de quem vai comprar, né, o produto ou o serviço, do que o que você está fazendo em si. Então, muitas pessoas erram, né, que têm sonhos maravilhosos e aí querem abrir negócios, né, abrir comércios, abrir empresas de prestação de serviço, pensando no seu sonho, Sim. Na sua realização. Aí o negócio não dá certo mesmo. Então, Exato. Se você é empreendedor e você quer ter um sucesso, você precisa pensar na dor do seu cliente. Exato. Porque quando você resolve a dor, a fonte é inesgotável. Porque você está resolvendo uma dor. Aquela pessoa sempre vai te procurar e vai indicar outra pessoa que tem a dor. Então, para de pensar um pouquinho ali no seu umbigo, né, no seu sonho. Exato. E falando para mulheres assim que não têm ideia do que vai fazer, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode fazer docinhos e vender. Aqui no escritório mesmo, acho que faz umas 3 semanas mais ou menos, veio um rapaz, deve ter uns 20 e poucos anos, com uma caixa cheia de docinhos, bolo de pote e tal, vendendo aqui. Um rapaz, novinho. Aí eu perguntei pra ele, quem que faz? Ele falou, sou eu mesmo. Olha que legal. Então, assim, é um rapaz, e não era gay não, né? Que a gente tem ainda esse preconceito, Sim. né? De falar assim, gay. Não, era um rapaz, um homem, um hétero, que foi lá e fez o bolo. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro, cara. Então, assim, ganhar dinheiro não é difícil, desde que você tenha disposição para isso. Hoje mesmo eu vi um outro post na internet de uma pessoa que estava na 25 de março mostrando uma importadora de bijuterias e acessórios, 50 centavos, R$1. E eu fiquei pensando, meu Deus, R$1 isso aí pode vender a 5. Eu já fiquei pensando na minha cabeça. Então, assim, tem várias motivações, várias oportunidades, desde que você tenha vontade de fazer. Eu acho que um ponto legal é refletir sobre quais são as suas habilidades. Isso é importante. Né? Quais são os lugares onde você se reconhece como boa? E aí vem a síndrome do impostor pra gente que é mulher, vem pesadíssima quando a gente olha pra isso. Porque se você fizer hoje um papel e você colocar o que eu sou ruim, você vai ver várias coisas, tá? Eu provoco você a pensar o que você é boa. No que você é boa? O que você faz que as pessoas falam, nossa, que legal. É animal, isso aqui. Parte comunicativa. Vou dar um exemplo de mim, tá? A parte comunicativa. Pô, você fala bem, tá? Como é que eu consigo gerar um negócio sobre isso? Qual é o contexto que eu tô vivendo? Qual problema eu quero resolver? Qual problema? Não é o que você quer fazer, não. Qual problema eu quero resolver? Né? Qual é o lugar onde tem um problema aqui e eu posso resolver com isso? Por exemplo, no meu caso, poxa, muitas mulheres não têm acesso à gestão financeira. Muitas mulheres não sabem como tirar um negócio, né? Um negócio do papel. Muitas mulheres, né? Então, vou usar a minha habilidade, vou usar aquilo que eu sou boa a favor desse problema. E aí tem toda a construção de uma solução. Então, de forma muito simples, eu pensaria em alguns passos, né? Eu pensaria primeiro em quais habilidades eu tenho, no que eu realmente sou boa, onde eu me identifico como poderia ser uma profissional disso. E se imaginem, mulheres. Fechem o olho e se permitam imaginar num papel de empreendedora, porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho, é a mesma coisa. Pensa grande, pensa você, se sinta nesse lugar, porque vai demorar para você chegar até lá, mas se todo dia você pensar, lembrar daquele sentimento de se sentir empoderada, isso te dá muita força.
Depois disso, eu acho que uma análise de contexto e visão de problema, né? Então, qual problema eu quero resolver? E aí você pode partir para uma fase de solução. E quando você fala solução, aí é a criatividade. E quanto mais criativa for o processo de criação, de solução que você tem, maior destaque competitivo você ganha. E por último, é pensar nos seus custos e na sua receita. Né? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? É importante de se pensar, porque às vezes a gente esquece, a gente quer resolver o problema do mundo e a gente esquece que no final a gente precisa ganhar dinheiro. Lembrando, é bom ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro da liberdade, dinheiro da condição, da possibilidade. Então, essa fase é uma fase muito simples de você pensar como você pode iniciar um negócio, sabe? Daí eu acho que isso isso empodera, sabe? Isso empodera. Você não precisa tirar a ideia do papel ontem. Você pode ir maturando, escreve num papel. Se você não gosta muito de tecnologia, não entende muito como funciona, escreve no papel. Mas tira, sabe? Começa a refletir sobre esse assunto. Porque eu não tenho dúvidas que tem muitas mulheres que estão agora escutando a gente e têm muitas ideias boas, sabe? E quando abrir o CNPJ, abre conta no link. E procura um contador também. Uma coisa muito importante você falar, né? Que eu sempre comento aqui, contador às vezes é tido como o cara que manda os impostos. Mas o contador, ele é formado para deixar uma empresa saudável. Nossa formação é para isso, para que você tenha uma empresa saudável. Então, o contador, ele sabe todo o percurso de uma empresa que pode ir à falência como uma empresa que cresce. É muito difícil. Carol, você trabalha com contadores. Você já ouviu o caso de algum contador que faliu? Não. Nunca. Eu também nunca ouvi. Pode acontecer. Aí eu ouvi outro dia um que sumiu. Teve um cliente que me procurou porque o contador dele sumiu. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu com esse homem? Meu Deus. Mas é muito difícil. Por quê? Porque a gente aprende toda essa jornada, desde a abertura até o crescimento, e a gente tem o contato com muitas empresas, muito tipo de empresas, pequenas, grandes. Então, o contador é um profissional adequado para que você tire suas dúvidas, né, da burocracia, né, da forma de processos, de crescimento. Então, você ter parceiros como um bom contador, um bom banco, um bom sistema, né, esses tipos de parceiros fazem toda a diferença na hora de você abrir o seu negócio. E indo para esse caminho, né, o Linker pensou nisso também, né? Porque o que a gente viu? Lembra que eu falei que a gente mapeou alguns problemas? Eu falei de preço, eu falei da visão do fluxo de caixa, separação da conta da vida física, né, da vida jurídica e tal. O último ponto que a gente mapeou, que foram os 4 maiores, foi justamente a carga operacional das obrigações fiscais. Emissão de nota, envio para o contador, envio de recebimentos e pagamentos para o contador, sabe? Todo esse... A gente olhou para isso e falou assim, peraí, e se eu colocar a emissão de nota fiscal de serviço, por exemplo, que é a maioria do empreendedorismo dentro do internet banking, que é um lugar onde a gente está super habituado, você não precisa entrar em prefeitura nenhuma, você vai lá direto, e além disso, eu permissiono o contador a puxar todas as suas informações, tanto de nota fiscal, quanto de recebimentos e pagamentos, do seu extrato, extratinho categorizável, bonitinho, você não precisa se preocupar. Então, imagina, Dé, você vai lá com seus clientes, aí você não precisa se preocupar em pedir o extrato. Não, vai estar lá para você todo mês, bonitinho. Então, a gente otimizou esse lado também, né? Porque quando a gente faz essas pesquisas, a gente volta com um produto. A gente sempre fala, manda pesquisa, volta com produto. Manda pesquisa, volta com produto. Porque se essa é a dor, então vamos sanar essa dor. Porque é assim que a gente enxerga que a gente consegue fomentar o empreendedorismo, né? Seja ele feminino, seja ele de forma geral. Porque a gente consegue otimizar a vida das pessoas. E vai permitir que o empresário crie uma escala, né? Exatamente. Que vai desburocratizar, né, o trabalho dele e ele vai conseguir ter uma escala melhor, né? Exatamente. E pensando no empreendedorismo feminino, pensando que a gente ainda está ocupando esse lugar, entendendo o nosso processo, é uma mão da roda. Né? Sim, eu diminuo a operação de forma drástica ali para elas e aí a gente consegue ter tempo, eu consigo, né, fazer com que ela pense sobre o negócio dela e não sobre as burocracias que tem em volta desse negócio. Né? É, muito legal. A gente está praticamente finalizando, a gente já está há um tempo falando, né, que passa rápido, mas eu queria deixar uma mensagem, depois eu vou te dar a palavra para que você também faça isso, mas eu queria aproveitar para deixar uma mensagem, assim, para as mulheres hoje que estão assistindo a gente, né, que porventura vão assistir no futuro, que não tenham medo. Não tenham medo de empreender, vocês não têm ideia do quanto isso faz bem para uma mulher.
te dá o poder de escolha, te dá a liberdade de horário, né? Como é difícil para nós mulheres trabalhar numa empresa que você precisa justificar por que você está indo no médico, porque você está levando o filho, porque você quer ir na reunião de escola do seu filho e você não quer ficar dando desculpas. Então, assim, o empreendedorismo te dá essa liberdade de você poder ter as suas escolhas de horário. E isso não quer dizer que você não vai trabalhar. Né? Não pense você muito pelo que contrário. empresário não trabalha, empresário trabalha muito, né? Às vezes à noite, eu mesma agora, nessa hora da noite, estou trabalhando. Mas não desistam, sabe? Tenham força porque é o melhor caminho para mim. Eu acho que todas as mulheres deviam trabalhar por conta própria. Se elas tiverem uma empresa bem estruturada, processos bem definidos, ela vai ter uma família, mas com tempo para consumir o tempo dela, né? Vai conseguir ter um tempo de qualidade com os filhos, vai conseguir se dedicar à beleza. A gente estava falando ali sobre o capital visual, né? Você cuidar de você mesma, isso precisa de tempo, né? E às vezes no CLT a gente passa tanto tempo no trânsito, né? Quem não trabalha home office, aí chega em casa já cansado, vai cuidar da família e não tem tempo. Então, assim, o empreendedorismo, para mim, é o melhor dos caminhos para a mulher, viu? Com certeza. Agora eu queria te dar a oportunidade para que você fale para as mulheres, né, que estão assistindo a gente, como que elas vão desmistificar toda essa carga que a gente tem de tradição de que mulher não pode ter dinheiro, de que mulher não pode ter sucesso, né? O que você tem de importante para trazer para essas mulheres hoje, Carol? Boa. Eu acho que a palavra que fica para isso é coragem. A gente precisa de coragem. A gente precisa quebrar paradigmas nossos de que a gente não é capaz, de que a gente não nasceu para isso, de que a gente foi destinada a só cuidar dos filhos. Não pense que isso é uma realidade. Isso é um contexto histórico, patriarcal, machista que a gente vive. Toda mulher, você que está escutando, você é capaz. Busca essa coragem. E a coragem, ela vem com base no conhecimento. Quando a gente conhece, quando a gente estuda, isso dá empoderamento. Então, eu estimulo, provoco, sugiro que as mulheres busquem conhecimento. Busquem estudar sobre empreendedorismo, sabe? Tem parceiros fantásticos para isso. O Sebrae é um excelente parceiro para isso. Busca conhecimento nesse sentido. Busca parceiros. Você não precisa empreender sozinha. O Banco Linker está aqui para isso. Contabilidades como a Punks está aqui para isso. Para a gente fomentar esse lugar. Busca referências, busca falar, busca ocupar esse espaço dentro da sua família. Busca provocar essa discussão com as suas amigas. Busca buscar essa discussão com os seus filhos, com o seu marido. Ocupe esse lugar. Começa a mentalizar esse lugar. Pensa grande. Todo mundo aqui precisa pensar grande. A gente não foi criada e destinada a isso. A gente precisa voltar à essência da mulher com esse lugar de empreendedora, de raça, sabe, de valor, desmistificar esse lugar de só tem valor quando cuida da família, de forma nenhuma. E, de novo, mamãe feliz, filhinho feliz, esposa feliz, marido feliz. A gente precisa lembrar que hoje a sociedade precisa dessa igualdade, precisa ocupar, e parte vem da nossa postura, da nossa dedicação em fazer isso acontecer. Então, eu espero que as mulheres que estão escutando aqui, olhando a gente conversar, entendendo um pouco mais de alguns assuntos, tenham essa coragem. Pega o lápis, pega o papel, vai lá, faz aquilo que eu falei, monta, pensa, reflita sobre isso, se imagine. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está escutando é capaz de fazer um grande negócio e vai ser um privilégio ter vocês no banco para a gente orientar, sugerir, trazer aí informações legais em produtos e serviços que otimizem a vida financeira dos empreendedores. Sensacional, Carol. Olha, fiquei muito feliz com a tua presença aqui, viu? A gente criou uma conexão, né, desde quando a gente sempre conversou. E a gente fez uma live juntos, foi muito legal, né? A gente continuou tendo contato, então eu me identifico muito com a tua postura, né? Como mulher, como pessoa que quer ajudar as outras mulheres, né? E eu também tenho esse pensamento
né, de influenciar mulheres, né, deixar nelas aquela vontade de serem independentes e fazer bons negócios, né, para ter uma vida plena mesmo. Plenitude é a palavra da felicidade, né? Obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço. Que você tenha Obrigada, muito sucesso na sua vida e nós vamos ser parceiros muito fortíssimos. Que a gente tenha. Que somos empreendedoras aí, femininas, com um caminho gigantesco. Vamos pensar grande juntas. Isso Obrigada, aí. viu? Muito obrigada, viu? E você que ficou com a gente até aqui, eu quero te agradecer pelo carinho, né, de ter acompanhado o nosso podcast, ter acompanhado as outras entrevistas também. Eu só tenho a te dizer que cada conteúdo que você consome aqui vai ficar aqui, ó, na tua mente. E lá na frente, quando você estiver passando por aquela situação, isso vai poder te ajudar de alguma forma. Então, consome esse conteúdo com força aí. Esse de hoje e os outros também. Aproveita e já entra aqui, ó, se inscreve no canal, curte a nossa entrevista de hoje, compartilha com as mulheres que precisam saber do empreendedorismo, todos esses dados importantes que a gente trouxe, para que elas tenham coragem, né, de ter essa liberdade, viu? Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo podcast.